Bom, quando nós falamos em comprometimento, nós estamos falando em obrigar-se por um compromisso, ou tomar parte, ou se envolver em algo. Você está envolvido em algo. Nós vivemos um tempo de um evangelho muito superficial. Quantas pessoas conhecem, pessoas que são crentes, talvez há anos, mas o seu testemunho de vida não condiz com aquilo que ele fala. A Bíblia diz que nós somos conhecidos, não porque se você tem cara de crente, jeito de crente, se o teu estereótipo é um estereótipo cristão, mas a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelo fruto ao qual nós damos. Não é pelo título que nós carregamos, se você é um pastor, um ministro da casa de Deus, um levita, não. Nós somos conhecidos pelo fruto que damos. Esse fruto determina quem você é. Se você é realmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de um evangelho raso, onde as pessoas não têm mais compromisso com as coisas de Deus, né? Hoje o sistema do mundo, ele passa uma mensagem: não se comprometa. Então a mensagem que o mundo passa é isso: não se comprometa. Para que namorar? Para que se comprometer com o namoro se a gente pode ficar? Para que casar se pode amigar? Não é assim? Para que casar? O mundo ensina a gente a não se comprometer mais com nada, né? Para que casar? Para que ir na igreja? Você viu que o número de desigrejados tem crescido tanto. Para que ir para a igreja? Eu posso ser crente da minha casa, afinal de contas, eu consigo ver da internet. Eu consigo ver pela TV. Hoje, essa palavra que tem levado a igreja realmente e o mundo a não ter mais compromisso com ninguém e com nada. As pessoas não têm mais compromisso com Deus, porque Deus se tornou um cara legal, e eu faço o que eu quero, e aí legal, Deus me aplaude em tudo que eu faço, porque existe graça para a minha vida, né? Então, os homens não se comprometem mais com a política. Poucos homens de bem se arriscam em se comprometer com a política, porque está tão sujo, e o mundo quer isso. O mundo quer nos afastar e impedir com que nós sejamos pessoas compromissadas. Quantas pessoas vêm ao culto, mas não têm compromisso com Deus, não se envolve, não faz parte do negócio, não está envolvido no reino de Deus. Ele não se torna igreja, ele vem, mas não tem compromisso. Ele não tem compromisso com as coisas de Deus. Ele está na igreja, mas ao mesmo tempo que está na igreja adorando a Deus, ele está flertando com o mundo. Ele está olhando para o mundo e o coração dele deseja o mundo. Não existe compromisso. Então, essa é a mensagem que o mundo tem passado para nós, sabe? Mas o evangelho ao qual nós pregamos, o evangelho é um evangelho de comprometimento. O evangelho é um evangelho de aliança. E quem tem aliança é comprometido. Nós precisamos entender isso. Nós estamos no ano 2020, o ano da porção dobrada. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Estamos debaixo de uma palavra profética. Nós já temos vivido coisas extraordinárias em Deus, mas você não vai dar sequência naquilo que Deus tem na tua vida, enquanto você não entender que o evangelho ao qual nós pregamos é um evangelho de comprometimento. Qual é a igreja que nós queremos para os nossos filhos? Qual é a igreja que eu quero ser? Que igreja que eu quero ser? Chega de sermos cristãos ocos, não existe mais tempo para isso. Sermos cristãos superficiais, cara de crente, mas por dentro está vazio. Deus tem chamado um povo, eu sinto o Espírito Santo de Deus bradando, eu não sei se você sente isso. Eu tenho visto Deus fazer coisas grandes, Deus tem preparado uma geração, e Deus tem pressa naquilo que Ele vai fazer. Deus tem muita pressa naquilo que Ele vai fazer. Ouça, Deus tem muita pressa naquilo que Ele vai fazer. Não existe mais tempo de brincarmos. Deus está nos convocando. Eu sinto como se o Espírito Santo estivesse bradando a igreja e convocando a igreja, como se a trombeta estivesse tocando, o chofar estivesse tocando, para que o povo pudesse se reunir para a batalha, e Deus arregimentando o seu povo, e Deus dando armas para o seu povo, para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Mas eu preciso entender isso, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos conformar
com aquilo que o mundo nos põe. A Bíblia diz, mas não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo é o sistema, mas transformai-vos. Deus nos chamou para sermos pessoas inconformadas. E a Bíblia diz em Abacuque, no capítulo de número 1, no versículo 1 diz assim, a advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Amém? Eu vejo nesse texto, Abacuque, ele olha para a situação do povo, ele olha a situação em que eles estavam vivendo, e Abacuque, ele se ira contra aquilo. Abacuque não se conforma com aquilo que ele vê, a violência que ele vê, a maldade crescendo. Quando eu falo de ira, eu falo em se irritar, em não aceitar, em não se conformar, em não tomar a forma daquilo que é imposto para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida tão comum, nós apenas existimos, nós vemos as coisas acontecerem, mas nós deixamos passar. Abacuque olha para a situação que ele está vivendo, ele é tomado de ira, ele fica inconformado com aquilo e ele vai buscar o Senhor. E ele começa a dizer, Senhor, olha a violência, Senhor, olha a maldade crescendo, olha a injustiça crescendo. Por que nós oramos e parece que o Senhor não ouve? Sabe, eu vejo que muitas pessoas têm aceitado a situação que foi imposta sobre a sua vida. Se eu estou vivendo uma vida fria espiritualmente, ele aceita. Se o seu casamento está acabando, seu filho está se perdendo, ele aceita. Se nós vivemos um evangelho raso, ele aceita. Mas eu quero que você entenda que Deus nos chamou para que nós possamos ser inconformados e nós possamos nos irar com tudo aquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Abacuque agora ele se levanta, sabe? Deus, na verdade, ele não vai responder nada para nós, até que nós possamos nos inconformar com a situação que estamos vivendo. Não pense que as coisas vão simplesmente mudar. Elas só vão mudar a nossa vida quando nós nos inconformarmos com a situação que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você nessa noite a se conformar com a vida que você tem levado. Porque quando você se conformar com a vida que você tem levado, com a situação que você tem vivido, Deus vai se levantar do seu trono e trazer respostas para a nossa vida. Se nós vivemos o evangelho raso, então eu não posso me conformar com isso. Eu preciso buscar a profundidade de Deus. Nós não podemos olhar para a pobreza e reclamarmos da pobreza. Nós precisamos nos inconformar com ela. Nós não podemos olhar para a violência e nos conformar com a violência. Nós temos que nos inconformar com a violência. Nós temos que nos levantar. Nós não podemos ver as pessoas tirando a sua própria vida e nos conformar com isso. Nós temos que nos tornar inconformados quanto a isso, porque nós temos a resposta, e a resposta é Jesus. Afinal de contas, nós somos os filhos que a natureza anseia com expectativa a manifestação deles. Somos nós que precisamos nos levantar. Deus está esperando com que a sua igreja possa não aceitar aquilo que é imposto. Não aceite aquilo que é imposto para você. Alguém disse, o seu casamento acabou, não se conforme com isso. A minha família está perdida, não se conforme com isso. Aquilo que você tolera nunca vai mudar.
Eu lembro, a pastora Renata um dia pregou aqui há muitos anos atrás, a indignação é o berço da mudança. Quando nós nos tornamos indignados com algo, aquilo é o início para que tudo mude. Você precisa se indignar. Eu quero que a igreja saia dessa noite daqui indignado. Indignado com aquilo que você tem vivido. Algumas pessoas estão desempregadas e está tudo bem. Você precisa se indignar com o desemprego. Porque quando você fizer isso, você não se conformar com isso, vai ser o início de uma transformação sobre a sua vida. Nós precisamos buscar isso em Deus. Mas muitas vezes estamos ocupados demais, passando a vida, mas nunca fazemos nada. Nós nunca construímos nada, porque simplesmente olhamos e deixamos passar. As coisas estão indo, uma hora vai dar certo. Abacuque, ele se levanta diante de Deus e fala: Deus, até quando? Até quando, Deus? Nós estamos orando e o Senhor não nos ouve, nós vemos a violência, a injustiça crescendo, nós não podemos aceitar isso. Sabe, os ímpios prejudicam os justos, a justiça tem sido pervertida, até quando, Senhor? Quando o Abacuque faz essa oração a Deus, Abacuque faz uma oração de indignação. E eu quero que você entenda que quando Jesus nos chamou, Ele disse assim: vocês são a luz do mundo. Deus nos chamou para que nós possamos ser a resposta de Deus para esse tempo. Olhe, existem pessoas que vêm em famílias que vêm de maldição em maldição, que essa maldição segue de geração em geração, porque veio do avô que separou, a avó separou, a mãe separou, foi mãe solteira, e você fala: eu também. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não existe mais maldição sobre a sua vida. As coisas velhas Deus leva. Para quê? Para que a partir de você seja feito tudo novo. Você não pode se conformar com aquilo que você vivia, porque a partir de você, ouça bem, é tudo novo. Nós somos a resposta. Não adianta orarmos e dizermos: Senhor, manda a resposta. Deus diz: eu já coloquei você aí. Eu costumo dizer, os nossos filhos são nossa extensão. Gente, quem tem filhos sabe, os nossos filhos parecem muito com a gente. Tem coisa que o William faz, que ele é muito parecido comigo. Às vezes palavras que eles falam, que eu falava quando era pequeno, eu falo: meu Deus, como? E eu sou um menino muito desajeitado. Então assim, eu estou comendo, eu derrubo o suco, eu derrubo o garfo, eu derrubo o prato, né? E o William é igual. Aí esse dia eu estava em casa, ele derrubou não sei o quê, e caiu tudo na mesa, e eu fui ajudar, derramou tudo também. Renato olha para mim e fala assim: eu não mereço pagar por esse pecado. O pecado que eu não cometi. É impressionante como os nossos filhos são extensão nossa. Eu não sei se você, pai e mãe, já deparou com o seu filho fazendo uma coisa que você fazia e você fala: nunca falei isso para ele. Eu nunca ensinei isso. Porque os nossos filhos são extensão. Eu quero que você entenda que nós somos a extensão de Cristo na terra. Nós somos a extensão de Deus na terra. Somos nós que revelamos Cristo às pessoas. Deus nos chamou realmente para transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas eu quero que você entenda que o Evangelho é um Evangelho de comprometimento. Quando Jesus Cristo, Ele chama aqueles discípulos, Ele vai enviar a grande comissão, Ele fala: vai de 2 em 2. Vocês expulsem os demônios, vocês curem os doentes. Jesus dá o poder a eles para que eles possam manifestar o reino de Deus sobre a terra. Existe um poder sobre nós para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Quem reina é o Senhor sobre nós, então não é a enfermidade que vai reinar. Quando o reino de Deus se manifesta em nós, não é a depressão que vai reinar. Não é o medo que vai reinar. Nós não somos mais escravos do medo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós entendemos que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós somos e nos tornamos a extensão de Deus sobre a terra. Então Deus tem chamado uma igreja e um povo para ser
comprometido. Mas comprometido para quê? Comprometido, primeiro, para se transformar. Eu não posso querer transformar os outros, se primeiro eu não transformar a minha vida. A Bíblia diz, mas transformai-vos. Há quanto tempo você vem na igreja? Há quanto tempo aquele cigarro ainda domina a sua vida? O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício das drogas. Eu quero convidar você nessa noite a se conformar com a sua situação, a se irar com a sua situação, porque a partir de hoje algo precisa mudar. Nós não nos transformamos porque a nossa mente não é transformada. O reino não pode ser estabelecido em nós porque nós não temos esse entendimento. Sabe, eu tenho visto as palavras que nós temos ouvido na igreja, eu já falei aqui, mas Deus tem trazido palavras de identidade na nossa vida. Como é que nós terminamos o culto todos os dias? Vá. Você pensa que isso é um jargão? Isso não é jargão. Todos os dias nós ministramos ao coração das pessoas isso, porque o Senhor nos desconstrói para começar a construir em nós, como um tijolo sobre tijolo, para que você possa entender que somos nós que iremos transformar esse mundo. As pessoas estão começando a entender. Deus tem estabelecido a sua identidade à igreja. Quem você é em Deus? Nós não somos um coitado, nós não somos um Zé Ninguém, nós não somos um fruto do acaso, nós somos filhos de Deus, nós somos planejados por Deus, glória a Deus por isso. Nós não nascemos na cidade errada, nós não nascemos na família errada, Deus não errou quando nos fez. Porque quando Ele nos fez, a Bíblia diz que Ele fez um poema. Somos feitura do Senhor, obra-prima do Senhor. Sabe que os grandes escultores fazem com as suas obras-primas? Eles colocam nos grandes museus para poder mostrar aos outros as suas obras-primas. Deus nos colocou na terra para mostrar ao mundo a sua luz. Deus nos esculpiu. Então Deus tem ministrado a nossa identidade. Ele tem falado que nós somos filhos de Deus. Ele tem mostrado para que nós nascemos. Nós nascemos para esse tempo. Diga, eu nasci para esse tempo. Deus tem falado aos nossos corações qual é o nosso propósito. As coisas não acontecem por acontecer. Olhe bem, a igreja não é uma igreja de eventos. Tudo existe um plano e um propósito. E Deus tem mostrado o nosso propósito, que o nosso propósito é transformar o mundo. Eu não sei se você vai alcançar um mundo exterior, mas pelo menos o seu mundo será transformado. Sabe, Deus tem mostrado para nós. E talvez você tenha dito, Senhor, mude a minha casa. Senhor, muda a minha situação. Mas antes de Deus mudar a sua casa e a sua situação, Deus quer mudar você. Nós não podemos pregar um evangelho superficial, mas a ministração da palavra de Deus, ela tem que ser um fruto daquilo que existe dentro de nós. Não é porque eu ouvi e eu conheci, não, é porque está em mim. Deus está trabalhando em mim. E muitas vezes nós escolhemos viver na igreja uma vida, mas uma vida superficial, uma vida de máscaras. Ouça bem, eu vi o Sérgio brincando com os solteiros aqui, né? E eu falei isso para eles. Deus não tem problema nenhum com quem você é. Nós temos pessoas aqui que eram cheias de pecado, viviam no pecado, pessoas que talvez você se ache feio. Deus não tem problema com a sua feiura, até porque Ele te fez lindo. Talvez o problema é que você ainda não encontrou a sua beleza. Aonde ela está? Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Deus não tem problema com a sua ferida, mas nós muitas vezes nós escondemos as nossas falhas, escondemos os nossos pecados, nós escondemos as aflições que passamos, as lutas que carregamos, e nós chegamos na igreja cheio de bagagens. Mas você carrega esse lixo com você. Pessoas que passaram por abuso estão carregando lixo dentro dela. Pessoas que têm um sentimento de rejeição estão carregando um lixo dentro dela. Mas eu não posso mostrar para ninguém, falar para ninguém aquilo que eu estou sentindo.
Então eu chego no domingo à noite, eu ponho a minha melhor roupa, passo a minha maquiagem, mas eu não sou aquilo. Dou um sorriso para todo mundo, mas só Deus sabe como está o meu coração. Então Deus quer e Deus nos chama a buscar uma transformação em nós primeiro. E todos nós que estamos aqui, estamos sendo transformados por Deus e precisamos de transformação. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos lutando para que Deus possa nos transformar. Então nós precisamos tirar as nossas máscaras e chegar diante de Deus com o nosso rosto descoberto, para que possamos refletir a glória de Deus. Deus não pode trabalhar se eu não mostrar para Deus aquilo que eu quero e não me conformar com a minha situação. Tem pessoas que estão carregando a falta de perdão há anos, uma raiz de amargura há anos no coração. Você não pode ministrar vida se a morte tem dominado você. Eu preciso estar comprometido em me transformar, em não aceitar a minha situação que eu estou vivendo. São pessoas que são dirigidas por traumas. Olhe bem, todos nós que estamos aqui, um dia Jesus nos perdoou. Ele lançou o nosso pecado no mar do esquecimento, como dizem, colocou lá uma plaquinha, proibido pescar. Ele nos perdoou, Ele quer fazer em nós uma nova vida, mas para Ele fazer eu não posso carregar o passado. Eu preciso me libertar do meu passado. Eu preciso querer seguir adiante. Uma vez eu estava contando aqui sobre o irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Todos esses irmãos aí, obreiro, que sobe aqui no altar, todos esses rapazes aqui, esses pastores aqui, têm uma vida pregressa. Foi a graça de Jesus que nos alcançou. A gente brinca quando o Marquinho fala de faca, que ele sai com faca, né? Olha a faca. Tá. Marquinho lá era o cara da faca. O pastor Marco era um doido, né? O Marco Pinheiro. Isso é coisa de Marco? O que é? Agora que eu estou vendo, é Marco, né? Sabe? Todos nós, esses dias o Eduardo estava contando um testemunho no discipulado, o testemunho dele, ele falou, meu Deus, pastor, o que Jesus fez na vida do pastor Eduardo? Eu falei, é isso aí. Sabe qual é o problema? Nós fingimos que ninguém tem passado, nós fingimos que ninguém tem pecado, nós fingimos que todo mundo é bom e perfeito. E aí, nós temos medo de mostrar que nós não somos tão perfeitos e nós não somos tão bons, porque se nós mostrarmos isso, talvez não seremos aceitos. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus já aceitou você. Um dia, eu estava contando testemunho de um rapaz que Jesus fez na vida dele, ele era doido e tal. Aí acabou o culto e ele falou assim, pô pastor, tu viu, eu só estava contando o que Jesus fez na minha vida. Chegou uma pessoa para mim e falou assim, nossa, o pastor te expôs hoje, né? Coitadinho de você está triste. Eu triste? Triste por quê? Você já viu triste? Ai, vai me expor, ai misericórdia. Deixa eu explicar uma coisa para você que está aqui. Nós não temos problema com o nosso passado. Porque o nosso passado foi superado e curado, e nós colocamos ele em Jesus, e tudo que aconteceu no passado, serve hoje só para glorificar Jesus Cristo. Nós não temos problema com o pecado que cometemos, porque todos os nossos pecados foram expostos na cruz do Calvário. Nós nos arrependemos, pedimos perdão para Jesus, e não existe acusação sobre aqueles que são filhos de Deus. Fomos lavados em Jesus, transformados, mudados, sarados, libertos. Todo o passado é para a glória do Senhor. Sabe o que Jesus fez por nós? Jesus se expôs na cruz por nós. A gente vem na igreja e tem medo de se expor, né? Ai, e se eu disser para o irmão que eu estou chateado com ele, ele vai pensar o quê? Irmão, ele pensa o que quiser. Então, ser humano, você tem sentimento? Tem coração? Qualquer pessoa que tem sentimento, tem coração, pode se chatear. Ai, mas eu pequei. Pecou? Amém. Se levanta, vai para a cruz e continua a sua caminhada. Ai, mas irmão, não pare a sua caminhada. Jesus se expôs na cruz por nós. Jesus se expôs na cruz por nós. Jesus se expôs na cruz por nós.
O Evangelho não vem para trazer cura superficial, o Evangelho vem para trazer cura profunda. Jesus Cristo não passa a mão sobre o doente, Jesus toca na ferida do doente. Jesus veio para tocar na nossa ferida, Jesus veio para tocar na nossa dor, mas pode acreditar que quando Ele colocar a mão na tua dor vai cessar. Não tenha medo de mostrar suas feridas para Cristo. Ele veio para sarar nossas feridas, Ele veio para tratar o nosso coração. Às vezes eu vejo os irmãos aí gritam, e eu dou risada, falo, glória a Deus, Jesus está curando. Deus não quer que a gente viva um evangelho de aparência. Deus quer que você sorria porque realmente você sorri. Deus quer que nós sejamos como irmãos, que eu não posso me preocupar assim, será que os irmãos vão ficar chateados se eu falar ou se eu falar irmão, pelo amor de Deus, não somos irmãos. Irmão quer dizer igual, queremos chegar no mesmo céu, estamos lutando pelo mesmo céu, queremos ser transformados, irmão. Não. O Evangelho não vem para trazer uma forma para você, o Evangelho vem para trazer uma forma ao seu coração. Quando Ele forma o seu coração, Ele vai formar o teu caráter, Ele vai transformar seus pensamentos, suas atitudes. Deus quer que você diga, eu sou feliz porque você é feliz. Deus quer que você celebre porque você é feliz pela presença de Deus nesse lugar. Deus quer que você adore realmente porque isso flui do teu coração. Não podemos transformar as pessoas sem antes nos transformarmos. Hoje a gente está falando isso, né, Cris? Se não virar artista, nós nos tornamos um teatro. Vai lá, levanta a mão, yes, animador de torcida. Não! Nós nos despojamos de todo conhecimento para nós dependermos do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho é simples. Nós podemos decidir viver uma vida de máscaras, carregando um peso, ou você pode decidir tirar a máscara e aliviar o peso da sua vida. Deus não quer que a gente viva carregando um peso, Deus quer que nós possamos viver realmente o Evangelho como Ele é, amém? Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva, mas para você crescer e desenvolver, você precisa receber uma nova mentalidade. Você tem que estar disposto a aprender o novo de Deus e os princípios do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você, sabe por que as pessoas muitas vezes não se transformam? Porque elas não têm humildade para reconhecer que precisam ser transformadas por Deus. Todos nós, para crescermos, precisamos ser humildes para dizer, eu preciso aprender. Hoje eu estava falando com os pastores, Jesus chamou uma vez as crianças, botou as crianças diante dos discípulos e falou assim, vocês estão vendo essas crianças, eu quero que vocês aprendam com elas. Porque delas vem o reino de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês precisam ser humildes para aprender. Não é porque eu sou um pastor que eu não posso aprender contigo. Não é porque você é mais velho do que eu que você não pode aprender comigo. Todos nós estamos aqui e nós estamos ensinando um ao outro. Sabe, nós antes de recebermos coisas de Deus, precisamos ser desconstruídos por Ele, para que Ele possa começar a construir em nós a sua vontade. Existem duas coisas que são poderosas no mundo. A primeira coisa que é poderosa é a visão. A segunda coisa que é poderosa é a unidade. A unidade é algo tão poderoso que em Gênesis capítulo 11, quando aqueles homens estão em Babel, construindo aquela torre, eles falavam uma só língua, eles estavam tão unidos que Deus falou assim, vamos separá-los. Porque se nós não separarmos, eles vão atingir o seu propósito. Satanás descobriu isso. Deus quer nos transformar para que Ele possa nos dar visão. E ouça bem, quando nós estamos falando em comprometimento, eu preciso primeiro estar comprometido a me transformar. Eu não posso querer transformar as pessoas sem antes Deus não me transformar. Segundo, eu preciso estar comprometido, agora sim, a transformar
transformar tudo que está ao meu redor. Transformar situações, transformar o mundo, transformar pessoas, transformar minha família, transformar a vida dos meus filhos. Você não pode achar comum você estar aqui, o teu filho perdido. Você não pode se conformar com isso, irmão. Você não pode se conformar em ganhar o mundo e perder sua casa, sua família. Você não pode se conformar com isso. Você precisa lutar com todas as suas forças pela sua família. Você precisa fazer isso. Agora, a unidade é algo poderoso. A segunda coisa que é tão poderoso é a visão. E a visão é a resposta de Deus para um homem inconformado. Diga assim: a visão é a resposta de Deus para um homem inconformado. Quando você não aceita a forma que foi dada à sua vida, à sua nação, Deus vai lhe dar uma visão. Preste atenção. Quando você não aceitar a forma que foi dada, a você, Deus vai dar a você uma visão. Lembra de Abacuque? Abacuque se revolta. Abacuque, no capítulo 1, ele começa a dizer para Deus aquilo que tira a sua paz, aquilo que ele fica inconformado, ele se ira contra a situação que ele está vivendo. Capítulo 2 de Abacuque, no versículo 1, Deus começa a responder a Abacuque agora. Vamos ler, a Bíblia diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outra tradução, o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 1. Abacuque se revolta com aquilo que ele vê. Ele se indigna com aquilo que ele está vendo. Abacuque capítulo 2, Deus traz a resposta a Abacuque. E agora Deus traz uma visão a Abacuque. Ele fala: você vai escrever isso, Abacuque, você vai dizer. A visão e a unidade são as armas mais poderosas que existem no mundo. Elas podem transformar tudo, qualquer situação. É o que Deus está dizendo. Ali em Babel, eles vão chegar no seu propósito e ninguém vai impedir. Nós temos armas poderosas que Deus nos deu para que nós possamos mudar tudo o que está ao nosso redor. O homem mais pobre do mundo não é aquele que não tem dinheiro. O homem mais pobre do mundo é aquele que não tem uma visão. Deus, como Pai, nos escolheu como filhos, nos capacitou, e Ele derrama sobre nós uma visão, para que nós possamos atingir o nosso propósito. Uma pessoa sem visão é uma pessoa pobre. Olha, quando Deus chama Noé, Deus dá a Noé uma visão de uma arca. Quando Deus chama Moisés, Deus dá a Moisés uma visão de uma terra que emana leite e mel. Quando Deus chama Abraão, Deus dá a Abraão uma visão de um futuro. Todas as vezes que Deus chama alguém, Deus chama e dá a eles uma visão. Existem pessoas que ficam caminhando na sua vida sem visão. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe aonde vai chegar. Mas Deus quer derramar visão sobre nós, amém? Quando Deus chama Abacuque, Ele fala assim: olha, Abacuque, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falha. Deus está dizendo: a visão não vai falhar, ela vai acontecer.
Deus disse para Abacuque, se você se dispor, vai acontecer. Foi isso que Deus falou? Foi isso ou não? Não. Deus disse para Abacuque, vai acontecer. Existem coisas que vão acontecer, mas o segredo é eu estar aonde as coisas vão acontecer. O segredo é eu estar debaixo da voz e da vontade do Senhor, porque quando a vontade eu me submeto à vontade do Senhor, ainda que eu não me levante, Deus vai levantar pessoas. Deus tem promessas que vão acontecer. Você estando ou não estando, você fazendo ou não fazendo, vai acontecer. Mas você quer ser abençoado? Esteja debaixo da visão. Sabe o que Abacuque faz? Ele vai para debaixo da visão. Você pode decidir viver os seus sonhos, ou você pode decidir viver coisas grandes que Deus tem para você. Às vezes nós queremos viver os nossos sonhos, estamos vivendo para nós. Mas imagina que Deus tem coisas maiores. Faça assim, ó. Deus tem coisas maiores. É bom sonhar, tenha sonhos grandes. Quem sonha grande aqui? Mas preste atenção, diga, Deus tem coisas maiores. Não, diga. Eu quero em nome de Jesus Cristo que você confesse isso. Confesse com a sua boca, confesse com fé. Confesse porque a palavra entrou no seu coração, você compreendeu a palavra e você consegue talvez ainda não visualizar a visão por completa, mas você sabe que vai acontecer. Então diga assim, Deus tem coisas maiores. Aleluia! Eu posso viver os meus sonhos, ou eu posso viver as coisas grandes que Deus tem para mim. Mas algumas coisas eu aprendo aqui com Abacuque. Primeira coisa, a visão precisa ser capturada. Como, pastor? Diz que Deus fala para Abacuque, ele fala assim, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Nós não nascemos com a visão, nós chegamos aqui, nós não sabemos nem quem nós somos. Deus está trabalhando a nossa identidade, mas a visão precisa ser capturada em Deus. Eu preciso buscar a visão em Deus. Abacuque vai em Deus buscar respostas. Ninguém recebe visão se não for em Deus. Eu preciso buscar a visão, eu preciso capturar essa visão. A visão não me alcança, eu a busco. Ela não vai correr atrás de mim, eu vou atrás dela. Então, primeiro, a visão precisa ser capturada. Segundo, a visão tem que ser comunicada. Como, pastor? Deus fala para Abacuque e diz assim, olha, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Comunique a visão, você precisa comunicar. Você precisa falar aquilo que Deus tem. Lembra quando Moisés, ele fala para o povo, olha, Deus nos tirará daqui, vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Ele está dizendo para o povo, Deus tem uma visão para nós. Eu quero que você receba a visão de Deus sobre a sua vida. Você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser filho de Deus, e Deus te chamou para transformar vidas. Você é um transformador. Terceiro, a visão ela precisa ser compartilhada. Por quê? Porque a visão nunca é apenas para um, Deus revela um, mas para que possa ser realizado através de pessoas. Deus deu a visão, mas a visão precisa de parceiros para que aconteça isso. Como? Nós somos corpo. A visão é para o corpo.
A visão não é para que eu possa fazer sozinho. Entende? Cristianismo não tem a ver comigo. Cristianismo tem a ver conosco. Pai nosso, pão nosso. Eu preciso compartilhar a visão. Nós precisamos andar na visão. Caminharmos juntos no mesmo propósito, compartilhá-la, para que nós possamos chegar aonde Deus quer. A visão de Deus é corporativa. Se a tua visão só engloba você, não é de Deus. Mas se a tua visão engloba pessoas, vem do reino dos céus. Eu quero ser famoso, eu quero ser rico. Não. Essa não é a visão de Deus. Agora, Deus, eu quero ser abençoador. Eu quero ajudar pessoas. A visão não tem a ver em ter bênçãos. A visão tem a ver em ser bênção. Amém? A visão tem de produzir um plano. Deus nos dá um plano junto com a visão. Quando Noé recebe a visão da arca, Deus dá para Noé, junto com a arca, um plano. Não pense que as coisas acontecem aleatoriamente na igreja. Não pense que as coisas estão simplesmente acontecendo. Existe um plano divino para que tudo aconteça. Nós estávamos falando sobre esse final de semana do carnaval. Foi um final de semana incrível, Deus abençoou muito. E nós tivemos um culto muito abençoado na segunda-feira lá no retiro, que não dava vontade de acabar. Quando acabou, eu estava falando com a Marcela, falou: pastor, nós tivemos aqui também no secreto, o povo estava no chão e não queria acabar, e ela falou uma coisa comigo: o que Deus tem feito, o que Deus tem derramado, pastor, não importa se fosse aqui ou lá, aonde tivesse pessoas do corpo, da igreja, Deus iria visitar da mesma forma, porque Deus tem derramado coisas sobre nós. Então quero que você entenda, nós estamos aqui agora, mas a mesma unção, o mesmo Espírito está sobre as nossas crianças, estão sobre os nossos adolescentes. Você entende isso? Porque é um plano de Deus. Esse plano engloba todos. Esse plano engloba você que chegou hoje, mas engloba as gerações que estão vindo através de nós, os nossos pequenos, os nossos filhos, engloba os nossos adolescentes, engloba os nossos jovens, engloba os nossos velhos, os pastores, os missionários, os obreiros. Deus dá um plano para que esse plano possa convergir em favor do reino de Deus. Deus está construindo coisas. Toda visão precisa ter um projeto. Como nós faremos? Eu lembro quando Deus nos deu a visão da conferência. Nós sentamos e falamos: para o primeiro ano é isso, o segundo ano será assim, daqui a alguns anos será assim. Deus dá projetos. Sabe? Deus quer nos levar para viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Quinto, a visão precisa ser constantemente checada. Por quê? Porque Deus nunca vai passar a visão por inteiro a você. Ele vai passar por partes. A visão não muda, mas a visão cresce. Hoje Ele tem isso. Você vai desenvolver. Daqui a pouco Deus vai agora mostrar um todo maior. E eu preciso checar para ver se eu continuo vivendo aquilo que Deus tem para mim. Para um pouquinho, você que está aqui há alguns anos. Faça uma análise da sua vida, cheque a sua vida e vê se você ainda é fiel à visão que Deus deu. Veja isso. Veja se você continua caminhando alinhado com a visão que Deus deu. Veja o que é que precisa ser mudado na sua vida, para que você possa mudar a vida de pessoas. A visão tem fases. Deus vai te dar informação, mas não vai te dar toda a informação. Então hoje nós sonhamos em ter uma escola infantil. Quem sonha com a gente essa escola infantil? Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Nós sonhamos com isso. Talvez demore alguns anos. Eu falava sobre, nós temos uma editora, né? Renata já está escrevendo um livro. Jéssica, corre para escrever também, que a gente já vai lançar a editora da Vida Nova. Você entende?
Hoje a visão é uma escola infantil. Amanhã talvez nós teremos universidades, onde nós vamos treinar leões e águias. Você consegue ver isso? A visão cresce, ela desenvolve. A visão, ela cria prioridades. Deixa eu explicar uma coisa para você, a visão te protege de errar. Sabe qual é o nosso maior problema? E aí eu quero que você aprenda isso. A visão te protege de fazer tudo. Você não nasceu para fazer tudo. A visão te protege de fazer coisas boas, ao invés de fazer coisas corretas. Sabe qual é o problema? A gente se distrai fazendo coisas boas. Satanás distrai o povo de Deus fazendo coisas boas. Você não tem que fazer coisas boas, você tem que fazer coisas corretas. Aí eu sou bonzinho, eu faço aquilo, assado, coisas boas, mas eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Aí você fica andando em círculos. O maior problema da igreja é que a igreja se contenta em fazer coisas boas, mas não tem o desejo por fazer coisas corretas. Quando a visão é a prioridade para mim, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Se foque naquilo que Deus deu. Sabe, Deus quer que nós realmente possamos desenvolver isso sobre a nossa vida. Eu sei que existem momentos, e Deus está falando aqui para Abacuque isso. Abacuque, olha, o justo vai viver da sua fidelidade. Isso vai acontecer, mas vai demorar. Você sabe que a nossa vida, gente, ele é um processo. Não pensa que a gente faz mágica. Vem cá, o pastor vai me benzer. Vai fazer um trabalho lá e vai... abracadabra, e tudo mudou. Não! Isso não vai acontecer. Tem coisas que muitas vezes vão demorar para acontecer, porque faz parte do processo. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu ouvi uma frase, gente. Essa frase eu achei linda. Creia na escuridão aquilo que Ele te disse na luz. Quando Deus te fala algo na luz, ainda que você esteja na escuridão, continue crendo. Continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Nós precisamos crer realmente. Eu vejo que as pessoas muitas vezes estão distraídas fazendo coisas boas e não estão fazendo as coisas corretas. Quando você cria prioridade, porque a visão cria isso, você vai até aprender com os outros, mas preste atenção, eu sou humilde, eu aprendo com todo mundo que está na minha frente. Se eu vejo uma coisa legal numa igreja, poxa, que legal, eu vou fazer na igreja, é assim ou não é? Olha ali, é legal. Irmão, aprenda com os outros, mas nunca se torne os outros, porque Deus fez você único. Levante a sua mão e diga assim, eu sou único. Você sabe por que eu estou aplaudindo Jesus? Você nem sabe, você aplaudiu. Eu estou aplaudindo Jesus porque Deus nos fez únicos, diferentes um do outro. Glória a Deus que nós não somos iguais. Glória a Deus que você tem aquilo que eu não tenho. Glória a Deus que eu completo você naquilo que você precisa. Glória a Deus que nós somos um corpo estabelecido por Deus. Aleluia, aqui não tem figurinha repetida, porque figurinha repetida, irmão, a gente tem que escolher uma para pôr no álbum, a outra a gente troca. Nós somos únicos, e existe espaço para todos no reino de Deus. Aleluia! A visão, ela é tão poderosa que ela cria unidade. Visão é ótica. Uma visão é um único olhar só. Eu quero que você entenda. Quantos olhos nós temos? 2, certo? Betinho,
Quantos dedos você está vendo aqui? Aqui, ó. Quantos? O Betinho tem 2 olhos, mas está vendo um dedo. Já pensou se ele visse 2 dedos? Por quê? Porque a ótica é por onde enxergamos. Olha bem, os nossos 2 olhos estão em unidade. Por isso nós não vemos 2 dedos, nós só vemos um dedo. Isso é visão. É ótica. Olha bem, quando os leões vão atacar os elefantes, cada leão ataca um elefante? Não. Todos os leões atacam o mesmo elefante. Todos aqueles leões se unem no mesmo almoço. Sabe o que é isso? Isso é visão. Visão cria unidade. Nós não estamos para fazer coisas boas, nós estamos para fazer as coisas corretas. Por que Satanás, ele sabe do poder, da visão e da unidade, então ele vai preparando ciladas para nos destruir. Satanás é o maior inimigo da visão, e o maior inimigo da visão é um prefixo chamado de. Quando você fala a palavra divórcio, vórcio quer dizer poder, dividir o poder. Descrer, dividir a crença. Olha, eu vejo que Satanás, discordar, dividir a concordância. Divisão, dividir a visão. É a mesma coisa que você chegar com um monte de leão para atacar os elefantes, e cada leão atacar um elefante. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eles vão morrer de fome. Deus nos chamou para transformar. Mas todos nós precisamos ter a mesma visão e olhar na mesma ótica. Nós só podemos transformar. Vocês creem que nós podemos transformar essa cidade? Você crê que Deus pode transformar sua família? Você crê que Deus pode transformar essa nação? Olhe bem, quando Deus está olhando para aqueles homens em Babel, Deus diz, nós precisamos dividi-los, porque eles vão alcançar o seu propósito. Deus está testemunhando o poder da unidade e da visão. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Se você crê que Deus pode fazer, nós temos que deixar de fazer coisas boas e começar a fazer aquilo que é correto. Porque se nós tivermos a mesma ótica e unidade, ninguém pode parar o corpo. Lembra Jesus? E as portas do inferno não prevalecerão contra a... Quem é a igreja? A igreja é o corpo. Não vai ter para ninguém. Agora, se tu está na igreja, o pastor de jovem tem problema com o pastor do louvor, que tem problema com o pastor do diácono, tem problema... Acabou, irmão. A gente não sai disso. Por isso, antes de transformar pessoas, nós precisamos ser transformados. E eu quero dizer uma coisa para você: existe um inferno para ser saqueado. Eu amo saquear o inferno, cara. Eu amo ver uma pessoa transformada por Deus. Existe um inferno para ser saqueado. E quanto mais o reino de Deus é estabelecido, mais o inferno é enfraquecido. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Porque Deus quer que nós sejamos comprometidos em estabelecer o seu reino sobre esse lugar.